Segundo Reis, capítulo 6, o versículo 15, diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, o que faremos? Feche seus olhos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos alimenta, que nos direciona. Nesse momento, sim, ó Deus, fala a tua igreja. Enche-me com teu Espírito Santo. O Senhor conhece, ó Deus, o Maurício. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, dá a revelação, mostra aquilo que tu quer falar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz, nos dê sabedoria, Pai, a entender, compreender, absorver, ó Deus, guardar e praticar a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos em um momento muito difícil, aparentemente, ao olhar humano, impossível. Para Eliseu e o seu moço, o servo do homem de Deus, aquele que o acompanhava, aquele que era aprendiz, aquele que o servia, que servia a Eliseu, ele se levanta de manhã e quando ele sai ali da onde ele estava dormindo, ele vai observar. A situação não era boa, não era favorável, estavam cercados, tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. E ele faz uma pergunta, ele fala para o seu senhor, para Eliseu: olha, o que faremos? E essa pergunta ecoou no meu coração. Quantas vezes, diante de situações, fazemos essa pergunta: o que vamos fazer? Como vou resolver? Por onde começar? Quem nunca fez essa pergunta? E assim esse homem, ainda aprendiz, ainda servindo a Eliseu, ele observa aquela situação, carros de guerra, exércitos cercando para prender, para levar Eliseu. Ele pergunta: Senhor, o que nós vamos fazer? Pergunta para Eliseu. E nós, diante de uma situação impossível, diante de uma situação desconfortável, talvez você tenha se levantado e tenha recebido uma notícia difícil, dura, um gigante afrontando, talvez uma tempestade se aproximando, talvez, não sei, alguém, uma enfermidade, talvez uma perda, eu não sei. E vem essa pergunta: o que faremos? O que vou fazer? E nessa noite Deus trouxe você aqui, porque Ele quer responder o que nós queremos fazer. Para entender esse contexto, volte ao versículo 8, que diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas Eliseu, o homem de Deus, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui: havia uma guerra, o rei da Síria se levantou contra Israel, travou uma batalha, ficou em guerra contra Israel, e ele fez uma reunião com seus conselheiros, com seus oficiais, e começou a traçar, a estabelecer estratégias para atacar Israel, atacar o povo de Deus. E eles falaram: olha, vou colocar ali o meu acampamento, vou colocar ali essa tropa. Começou a estabelecer planos, estratégias militares para atacar Israel, para prender o rei de Israel, pegar o rei, praticamente ganharia essa luta, se capturar o rei adversário. Só que Eliseu estava ali. Ainda que o inimigo esteja tentando
estratégias, colocando ardil, tentando de todo tipo. Meu amado irmão, Deus está presente, Deus está contigo. Tem homem de Deus, tem mulher de Deus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você busca o Senhor. E Eliseu, ele vai até o rei de Israel, como homem de Deus, e fala para o rei de Israel: olha, não passe por ali, porque os sírios estão acampando ali, estão descendo para ali. Aí diz o versículo 10, o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Não apenas uma vez, mais de uma vez, várias vezes. Toda vez que o rei adversário, o rei da Síria, tentava uma coisa, estabelecia um lugar, estabelecia um ponto de ataque, o rei de Israel se antecipava, já enviava tropa, conseguiu se salvar várias vezes. Aí o rei da Síria, ele fica desconfiado. Não é possível, tem um traidor no nosso meio, que eu quero colocar o meu acampamento ali, aí o rei de Israel já vem com seu, não passa ali, já vem com guerra, já vem com seus guerreiros para lá, quero colocar uma base, um território aqui, e ele já tem um traidor entre nós. Ele diz isso no versículo 11, o rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Olha o que o nosso Deus faz. Meu amado irmão, confunde o inimigo. Nosso Deus, ele mostra, ele revela. Nosso Deus é soberano, está no controle de tudo, de todas as coisas. Ninguém vai entender. Podem estar tentando, tramando contra você, principalmente o nosso adversário, que é o diabo, mas ninguém vai entender, porque você tem um Deus poderoso que cuida de você. Você tem um Deus onisciente, onipresente, santo, eterno, que cuida de você. Então ele ficou curioso, ficou triste, ficou abatido. Tem um traidor no nosso meio. Só que não era um traidor no meio deles. Era alguém junto ao rei de Israel. E esse alguém não era alguém qualquer. Era alguém que conhecia a Deus, que andava na presença de Deus. Era o profeta Elias. Conhecemos a história. Eliseu, que foi sucessor de Elias. E é interessante que quando o rei pergunta, olha, quem é que está nos traindo? Quem é que está do lado do rei de Israel? Diz o versículo 12, um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Olha só, olha a profundidade da onisciência do nosso Deus. Ele vai falar: olha, não há traidor no nosso meio, mas tem um lá com o rei de Israel, que até as palavras que você fala no seu quarto, ele vai contar para o rei, ele conhece, Deus mostra, Deus revela para ele. Então o rei adversário, o rei da Síria, ele teve um entendimento: só vou conseguir ganhar essa guerra se eu conseguir pegar Eliseu. Só vou conseguir, o ponto-chave dessa guerra é pegar Eliseu. Se eu pegar Eliseu, o rei de Israel não vai ter mais, não vai saber mais o que eu vou fazer, então eu vou pegar Eliseu. E o que fazer num momento desse? Enterrar o seu ministério? Parar, porque vão tentar fazer? Parar por causa das afrontas, dos escárnios da nossa fé? O que fazer em um momento desse? Diz o versículo 13: então o rei da Síria disse: vão e descubram onde Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército.
eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Agora já está começando a desenhar, ali o contexto do versículo inicial que nós lemos. O rei da Síria, para pegar um homem, mobiliza um exército. Dá para entender a profundidade, meu amado irmão? Para pegar um homem, para tentar vencer essa guerra, ele vai mobilizar cavalos, carros de guerra, um grande exército para pegar um homem, para pegar Eliseu. Acionou a inteligência, falou, olha, descubra onde ele está, procura ver onde esse homem de Deus está, porque com ele não vamos ganhar a guerra. Com ele ajudando o rei de Israel, ele sabe o que eu falo no meu quarto. Como é que eu vou ganhar essa guerra? Se ele sabe o que eu falo no meu quarto, ele sabe o que eu falo com meus generais, com meus exércitos, as minhas estratégias. Então ele mobiliza, ele vai saber aonde Eliseu está. E assim que ele sabe, ele vai enviar cavalos de guerra, um grande exército, carros de guerra. E chegaram lá de noite e cercaram a cidade. E é interessante que eles estão dormindo. Eliseu e o seu servo estavam dormindo. E a tropa inimiga chega de noite. Então diz o versículo 15, que foi o versículo inicial que nós lemos: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Talvez você esteja numa situação assim, desempenhando o seu ministério. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você busca, você serve a Deus, você é profeta, você é instrumentista, você é um diácono, você é alguém que ama evangelizar, abraçar. Mas de repente alguém levanta, mobiliza um exército para tentar te prender, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desanimar. Uma tempestade, uma adversidade, uma afronta, de um gigante, do inimigo. E se acontecer, é porque Deus está permitindo, e a sua fé vai ser colocada nele. E quando alguém perguntar, ou até mesmo você perguntar, o que eu vou fazer? Olha, por onde eu olho, estou cercado. Olho para um lado, tem cavalos, olho para um lado, tem carros de guerra, eu olho para frente, tem um grande exército tentando me pegar, e o que fazer? A Bíblia nos traz resposta. Por exemplo, o Salmo 27, eu cito tanto esse salmo aqui nas pregações. Davi, ele diz, Davi, enfrentou vários exércitos. Saul matava 1000, mas Davi matava 10.000. Era ainda no início da sua, ali da sua caminhada, servindo a Saul. Davi, ele declara no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, não temerei, ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim não temerei. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós confiamos. Pode ser, claro, que por causa da nossa fraqueza, das nossas limitações, você ainda não consiga ver, entender aonde virá o escape. Talvez a sua pergunta hoje seja essa: o que eu vou fazer? Talvez você tenha entrado por essas portas, subido essa escada, pensando: o que eu vou fazer? É o que fez esse moço. Eliseu, o que nós vamos fazer? Seremos presos, capturados? Vão tentar fazer a gente profetizar agora a favor deles e com certeza não o faremos? Vão nos matar? Se essa é a tua pergunta nessa noite, preste bastante atenção. O que faremos? Diz o versículo 16, Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? A primeira coisa que nós precisamos entender, inicialmente vem o medo. Medo é uma reação natural. Vem uma notícia, você tem aquelas reações internas. Você se aproxima de uma altura, vem é uma defesa natural.
mas é algo que nós temos que dominar. Nós não podemos permitir que o medo nos domine. Vem o medo, aí você vem, né, fica, né, atento, vem aquela... E o que fazer diante do medo? Tem 3 opções: recuar, e a pior é travar, ou olhar para o alto e avançar com Deus, avançar com o Senhor. Ouça nessa noite, talvez a sua pergunta seja: o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Olha, veio a notícia, veio, né, ali a situação que eu não consigo fazer nada, o que eu vou fazer? Primeira coisa que Deus fala nessa noite: não temas, não tenha medo, porque a nossa certeza é que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Eliseu sabia quem ele servia. O moço ainda estava aprendendo. Era o seu, né, criado, era ali o seu aprendiz. Então, quando ele olha aquela situação, o que nós vamos fazer, Eliseu? Ai, meu Senhor! Aí ele vai dizer: não tenha medo, não temas. São mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nós vemos várias passagens aqui mesmo com Eliseu, né, com Elias, quando tentaram lá pegar Elias, estava Elias e Eliseu no monte. Aí ele fala: se sou homem de Deus, caia fogo do céu. Aí vem aquele, né, o fogo do Senhor consome aqueles 50, aí depois mandam mais 50, fala a mesma coisa, porque no ungido do Senhor ninguém toca, o maligno não toca. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo, mas são aqueles que estão contigo. Você não vê, você talvez não esteja vendo, entendendo, mas o Deus que você serve é maior. E Eliseu, alguém que tinha, né, experiência com Deus, até aqui já tinha Deus feito muitos milagres através dele. Ele não vai, né, fraquenejar, ele não vai desesperar, ainda que talvez tivesse dentro dele, olha, né, uma reação natural humana. Ele fala com propriedade: não temas, maiores são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas como assim, Eliseu? Aquele moço talvez olhasse para um lado, olhasse para o outro e: olha, eu só estou vendo você aqui, Eliseu. Aí olha para um lado, carros de guerra, olha para um outro, cavalos, olha para frente, um grande exército vindo pegar eles. Mas ele fala com propriedade. Nós possamos ter essa fé, nós possamos ter essa certeza, essa convicção que não dorme aquele que te guarda, não dormita o guarda de Israel, e basta uma palavra dele, o milagre acontece, a vitória vem. Meu amado irmão, maior são aqueles que estão conosco, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Sabe o que Eliseu vai fazer? Orar. Eliseu entendeu que aquele moço estava aflito, porque não via, ele estava olhando com um olhar natural. 1, 2, centenas, centenas, milhares e milhares. Aí Eliseu primeiro vai se preocupar com o seu moço. Eliseu, diz o versículo 17: e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, aleluia! Meu amado irmão, a oração de Eliseu não foi primeiramente: Senhor, manda fogo, não foi. Ele precisa aprender, ele precisa ver o que eu estou vendo. Então Eliseu vai pedir ao Senhor: Senhor, abra os olhos dele. E ele vai entender que em ti, no Senhor, nós não precisamos temer. Aí de Eliseu ele vai falar: Senhor, abre os olhos deles. Senhor, eu oro, eu peço. O meu pedido, olha só, o primeiro pedido dele não foi: envia o anjo, mata todo mundo. Não, primeiro pedido dele: Senhor, abre os olhos dele. Que nessa noite nós possamos ser intercessores, pedir: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. E ser intercessor
Pai, abre os olhos do meu marido. Pai, abre os olhos do meu filho. Pai, abre os olhos da minha parentela. Pai, abre os olhos do meu irmão, da minha irmã. Vai pedindo, vai clamando, vai orando. A sua oração chega ao trono. Meu amado irmão, talvez você não consiga ver, você não consiga entender a guerra espiritual, o contexto espiritual. Talvez você tenha anos de igreja, mas, meu amado irmão, peça ao Senhor e Ele vai gerar no seu coração a fé e você contemplará o milagre de Deus. Senhor, abre os meus olhos, porque nós precisamos pedir a Deus que venhamos deixar de ver as coisas que Ele não quer que nós venhamos ver e que passemos a ver as coisas que Ele quer que venhamos ver. Porque natural é fácil, né? Olhar, ver, né, as coisas naturais. Isso não é fé. Isso não é fé. Ver, né, tocar, lembra de Tomé? Porque você viu as marcas. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, acreditou. Quando Tomé, né, está diante de Jesus, falaram para ele, né, olha, Jesus ressuscitou. Não acredito. Só se eu ver, só se eu tocar as marcas dele. Aí Jesus vai, né, chega, toca. Olha que lição Jesus dá nele, porque você viu, você crê. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1? A fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você crê, você acredita que são mais aqueles que estão contigo, são mais aqueles que estão do seu lado, Deus colocando, acampando os anjos dele ao seu redor, meu amado irmão, para guerrear essa guerra, para dar essa vitória, para encher o seu coração com alegria. Se você quiser ver, tem que sair do natural. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que eram cegas e conseguiam ver, o que aqueles que não eram cegos não conseguiam ver. Por exemplo, Bartimeu era cego, mas quando, né, ele estava à beira do caminho, ouve o tropel da multidão, ele se levanta e ele clama o que muitos que tinham olhos abertos não conseguiam ver: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí repreendiam ele: para de clamar, para de gritar. Vão tentar te repreender, vão tentar, né, fechar seu clamor, a sua boca, mas você vai continuar clamando ainda mais: Senhor, tem compaixão de mim. Quanto mais repreendiam, mais ele clamava. Então, quanto mais você olha, talvez olha para um lado, tem, né, águas tentando submergir, olha para um lado, tem tempestade, olha para o outro, tem, né, exército te cercando, você vai orar mais ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, Senhor, abra os olhos. Vai orando, vai intercedendo pela sua casa, pela sua família. Senhor, abra os olhos do meu familiar, do meu filho. Pai, abra os meus olhos, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver, ó Deus, o milagre sobrenatural. E pedir: Senhor, me cega para aquilo que eu não tenho que ver. Senhor, me cega, fecha os meus olhos para aquilo que não te agrada e abre os meus olhos para que eu possa entender e compreender o melhor de Deus na minha vida, que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então Eliseu, ele ora ao Senhor, antes de pedir a vitória, antes de pedir o escape, antes de pedir a Deus, né, vir com o sobrenatural para livrar ele. A primeira oração dele: Senhor, abre os olhos dele e deixa ele ver, deixa ele contemplar. Quando eu falo para ele: não temas, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou vendo. Isso é fé. Isso é fé. E diz: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que contraste. De um lado, como diz ali, o rei da Síria enviou cavalos de guerra, carros de guerra e um grande exército. Mas agora, quando o moço de Eliseu abre os olhos, ele vê do lado deles, né, ele vê cavalos e carros de fogo ao redor
de Eliseu. E é assim que Deus quer fazer contigo, do seu lado, né, do lado de cá, né, você não está sozinho, Deus está guardando, Deus está enviando o anjo, Deus está cuidando, Deus está guerreando essa guerra. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para o bem daqueles que amam a Ele, um Deus que guerreia as nossas guerras e nos faz um vencedor. Por isso que Ele diz aqui, ao redor de nós: olha, meu moço, olha, meu jovem, olha, meu aprendiz, nós não estamos sozinhos. E às vezes a gente se desespera quando a solução está tão próxima. Às vezes a gente se desespera além do normal. Aí vem a ansiedade, vem o medo, vem a síndrome do pânico, vem tantos outros desdobramentos. Quando às vezes era só pedir: Senhor, abre os meus olhos. Era só pedir: Senhor, mostra a tua graça, o teu poder, a sua glória na minha vida. Quando nós buscamos, encontramos. Jesus ensina: batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Deus fala, Jeremias, né? Deus fala através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de qualquer maneira. Não, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando você buscar de todo o seu coração, Deus vai tocar nos nossos olhos, Deus vai tocar, as escamas vão cair, você vai passar a enxergar, não com um olhar apenas natural, mas você vai passar a enxergar através da fé. Aonde ninguém está vendo a porta, tu vai falando: não temas, Deus já está me mostrando aonde está a porta. Aonde ninguém está vendo a vitória, aonde ninguém está vendo o escape, aonde ninguém está vendo o caminho, tu vai falar: não temas, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Deus vai mostrar, Deus vai tocar, vai passar a ver as circunstâncias de uma maneira diferente. O modo natural era: olha, o que será de nós? A do servo de Deus: não temas, eu sei a quem eu sirvo, eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Então nós aprendemos aqui, depois que ele pede a Deus, ele ora. Poderia ter orado primeiro para resolver o problema. Talvez, eu não sei, eu acho que eu oraria para resolver o problema primeiro. A gente não sabe como agiria, né? Diz que a gente só sabe verdadeiramente como agiríamos no momento difícil, no momento difícil. Antes não tem como saber. Só há como saber a verdadeira reação na hora. Mas eu acho que a primeira coisa, quando eu olhasse ali, seria: Senhor, dá a vitória. Mas não, olha que exemplo, né? O cuidado, o zelo pelo seu moço, interceder pelo seu próximo. Ele vai pedir a Deus: Senhor, abre os olhos dele também, para que ele veja e que ele tenha paz no coração. Porque quando você vê o exército que está do teu lado, você vai ter paz no seu coração, você vai descansar a sua alma, você vai descansar a sua mente, você vai descansar o seu coração, você vai deitar tranquila, porque você vê, você sabe, você tem a certeza, você confia em quem está contigo. Aí sim, depois diz o versículo 18: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Mais uma lição que aprendemos aqui. Como eu já citei aqui, em um momento antes, ele estava no monte com Eliseu, e o fogo consome aqueles que estavam tentando apanhar, prender os dois. Aí mandam novamente uma tropa de 50, aí mesma coisa. O fogo, né, eles falam, ele ainda era Elias, o ministério ainda de Elias, e Eliseu estava aprendendo com Elias. Aí na terceira vez que vai mais 50, eles, né, pedem misericórdia: olha, não queremos morrer. Aí Eliseu vai até o rei, dá a palavra dura: olha, você vai morrer. Enfim, depois é só voltar. Leia a partir de 1 Reis 17. Mas aqui, o pedido de Eliseu não foi para que matasse o exército. Deus poderia pedir, provavelmente Deus atenderia, mas tinha um propósito. Eliseu, ele nos dá uma lição de visão, porque não bastaria apenas
acabar com aquele exército que foi até ele para prender ele e a guerra ainda continuar. Deus, ele quer te usar para resolver o problema de uma vez por todas. Não adiantaria de nada resolver ali e depois o rei ficar continuando mandando outros exércitos. Ele vai dar uma lição. O pedido dele: Senhor, fira essa gente de cegueira. E Deus feriu eles de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Se Eliseu desse uma palavra, mais de espada, olha, o negócio ia ficar difícil para esse exército. Mas a palavra dele foi: fira eles de cegueira. E Deus fez conforme Eliseu pediu. E olha que interessante. Eliseu vai até eles, diz o versículo 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Olha a estratégia de Eliseu. Aqueles homens ficaram cegos, estavam procurando Eliseu. Aí Eliseu vai até eles, não estava ninguém vendo nada. Aí falou assim: olha, podem me seguir. Vai dando aí a mão um para o outro. Não sei como Eliseu levou, mas olha, vão me seguindo, vou levar até onde vocês querem chegar, onde vocês precisam chegar. Aí leva para Samaria, diante do rei de Israel. Olha que interessante. E os guiou à cidade de Samaria. E diz o versículo 20: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Olha o tratamento do rei de Israel para com Eliseu. Chama de meu pai, meu guia, meu orientador, porque por vezes salvou a sua vida ouvindo a direção de Deus através de Eliseu. E agora eu fico imaginando esses soldados. Ficam cegos no campo de batalha, são levados para um lugar achando que estavam sendo colocados a salvo, e agora quando Eliseu pede mais uma vez para abrir os olhos, primeiro ele pede para abrir os olhos do seu moço, abre os olhos dele para que ele veja. Aí quando ele abre, vê os carros de Israel, os carros de fogo, os anjos do Senhor. Agora ele pede para abrir os olhos desses prisioneiros. Aí quando eles abrem os olhos, dão de cara com o rei de Israel, o rei inimigo. Ele dá logo uma palavra, o rei de Israel: vamos matá-los? O rei doidinho para menos uma tropa. Quando o rei de Israel os viu, perguntou: olha, devemos matá-los? Menos uma tropa, mais um passo para a vitória. Só que Eliseu não levou eles para uma emboscada. Precisamos pedir a Deus sabedoria, estratégia, para que Deus venha, através de nós, resolver os problemas, meu amado irmão, de uma vez por toda. Ele quer, entenda, às vezes a gente é imediatista, olha, mata menos 200, menos 1000, às vezes a gente quer resolver logo o problema, mas quando Deus está querendo dar a solução completa e reestabelecer a paz na nossa vida. Porque às vezes você resolve um problema, aí daqui a pouco não resolveu nada, só resolveu uma parte. Aí resolveu uma porção daqui, Deus quer te dar a solução completa. Às vezes você acha que a solução é rápida, mata esses daí, ou resolve isso aqui, e vai continuar o problema. Peça a Deus: Senhor, toca nos meus olhos, me dê sabedoria, que eu possa ver, que eu possa ser, ter a atitude, a ação correta, para que o milagre venha acontecer e a paz venha a ser restabelecida. Deus, Ele quer fazer assim na minha vida, na sua vida. Ele quer te encher, quer te renovar, quer dar a direção, quer dar o escape, quer fazer com que nós venhamos agir da melhor maneira, não por emoção, nós somos reativos, você vê isso desde pequenininho, criança dá um soco na outra quer reagir logo. Nós somos assim também, mas não reaja sem buscar em Deus. Não haja sem buscar em Deus. Ainda bem que o rei perguntou. Quando o rei está lá sentado, vê aquela tropa chegando, do exército inimigo, talvez ele mandasse logo, mas não, ele ainda pergunta para Eliseu: devo matá-los?
E o que Eliseu nos ensina? Versículo 22. Eliseu respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e com o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Agora o rei deve ter achado que Eliseu, ficou doido. Eliseu dá uma palavra para ele: olha, se você pega um prisioneiro, com a sua espada, no arco, na guerra, você mataria ele? Não. Ia tentar absorver informações, ia tentar negociar o resgate dele com outro rei. Só que agora Eliseu ainda vai além. Dá para entender a estratégia de Eliseu? Talvez alguém já tenha entendido. Ele vai dizer: ordena que dê pão e água, que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Ele está falando: olha, trate bem esses prisioneiros. Jesus ensinou isso, amar os inimigos, amar o próximo como a si mesmo. Se dá a um lado, você bate num lado, dá o outro lado. Temos que amar os inimigos. Isso exige ação. Dê pão, dê água, deixa eles comerem, deixa eles beberem e voltem para o seu Senhor. Deixa voltar para o rei da Síria, porque eles já viram o que aconteceu. Ficaram cegos, voltaram a ver, eram prisioneiros, só que agora estão sendo tratados bem. Às vezes a gente tem que agir na lógica reversa da nossa. Às vezes a gente tem que agir diferentemente da maneira que pensamos, da maneira natural. Aonde todo mundo está falando mata, um se levanta e diz não mata. Aonde todo mundo está falando vai, faz, aí um faz a diferença e diz não faz. Aonde tem lá 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, clamando a Baal, tem um do outro lado, clamando ao Deus verdadeiro, que faz descer fogo do céu. Quando nós clamamos, Elias no Monte Carmelo, que nós venhamos ser esse um que faz a diferença. Aonde todo mundo está falando, vai pelo normal, vai pelo natural, vai, faz isso, faz aquilo, você vai pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria, toca nos meus olhos, que eu possa ver e que eu possa ter a direção correta, a atitude correta, a direção correta para agradar a Deus e o problema ser solucionado. E para encerrar, Eliseu dá uma resposta, digamos assim, contrária às nossas. Pelo menos a gente ia tentar resgatar uns, ou não sei, porque era uma guerra. Só que Eliseu fala: dá comida, dá água, deixa eles livres, deixa voltar para o rei deles. Aí diz o versículo 23: então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto, meu amado irmão? Olha só, se antes, Eliseu, a oração dele era, em vez de cegar eles, foi mata todo mundo, provavelmente o rei da Síria viria com mais fúria. Se diante do rei de Israel, o rei de Israel manda matar todo mundo, quando essa notícia chegasse ao rei da Síria, ele ia ficar, mais enfurecido ainda. Ah, é? O rei de Israel matou dos meus exércitos? Agora que eu vou atacar mesmo, agora que eu vou fazer união, vou somar força com o Egito, vou somar força, agora que eu vou para cima. Mas não, o rei deu um banquete, fez eles comerem, beberem, deixaram eles voltarem, e olha que contraste, o versículo 8 diz: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E o versículo final que nós lemos, 23, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Deus quer dar a solução completa. Vai preparando o seu coração, vai preparando, meu amado irmão, porque o que Deus vai fazer é muito grande. Ele vai dar a solução completa, mas para isso não podemos agir de qualquer maneira, não podemos agir de primeira, não podemos agir sem consultar a Deus, sem ver.
o que Deus quer que nós venhamos ver. Nosso pedido nessa noite, diante de uma pergunta tão dura, o que faremos daquele moço? Ele acorda, vê aquele movimento, e exércitos e carros de guerra e cavalos indo prender eles. O que faremos diante de perguntas como essa? O que fazer, como resolver, o que vai ser? O Espírito Santo de Deus fala: não temas, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E você vai orar e você vai clamar: Senhor, toca nos meus olhos, toca nos olhos da minha família, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, vai tocando, Senhor, e aquilo que eles não conseguiam ver, quando você menos imaginar, eles estarão vendo, estarão na casa de Deus, estarão vindo à igreja, estarão lendo a Bíblia, estarão louvando ao Senhor, vão te surpreender. Mas tem que orar: Senhor, toca nos olhos deles, e eles verão aquilo que eu estou vendo, eles vão crer naquilo que eu creio. Nesse momento, para encerrar, guarde esse contraste. Havia guerra por parte da Síria, que diz o versículo 8, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e o versículo 23, da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Guarde isso. Nosso Deus é o Deus que muda histórias. É o Deus que evita o conflito, se necessário for. É o Deus que age e move o sobrenatural. Mas Ele quer que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar. Coloque-se de pé nesse momento. Como estão os nossos olhos espirituais? Talvez você tenha entrado aqui com essa pergunta, ou conheça alguém: olha, eu não sei o que fazer. É momento de orar, de clamar: Senhor, toca nos meus olhos, Pai. Quero passar a enxergar com a fé, com os olhos da fé, aquilo que ninguém está vendo. Tem um anjo do meu lado, Pai, tem a carruagem de fogo, Pai, tem ali, ó Deus, a tua provisão, um milagre, aonde ninguém, ó Deus, consegue ver, eu já estou vendo, aonde ninguém acha que a porta vai abrir, Senhor, eu já estou vendo, porque eu creio no Deus do impossível. Ó Deus, pessoas estão com medo da crise, mas Pai, Tu és poderoso, que se preciso for, ó Deus, é o corvo que vai me alimentar, eu vou até o ribeiro, vai sair água da rocha, o mar vai se abrir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero passar a ver, Senhor, aquilo que ninguém está conseguindo ver, através da fé, o milagre, o Teu poder, Senhor. Quero que você peça isso ao Senhor. Me ajuda, Senhor, a ver, a contemplar. Porque às vezes a gente crê, mas diante de uma situação dessa, a gente às vezes fica perdido. Faça essa oração. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. E Deus vai mostrar que Ele está cuidando de tudo, já providenciou tudo. É só uma questão de tempo. Mas quando Ele der o controle nas tuas mãos, não haja na reação, na emoção. Não haja de qualquer maneira. Continue na presença dEle. Continue buscando Ele. Continue clamando, servindo ao Senhor. Peça e você verá. A oração de Eliseu, ele ora, a primeira oração dele diante do inimigo, diante de uma ameaça. Senhor, abre os olhos dele. Não temas, mas são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós.
E assim é contigo, meu irmão, assim é contigo, minha irmã. Deus, o Todo-Poderoso, é contigo. E não há impossíveis para Ele. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra. Toca, Senhor, em nossos olhos. Que possamos, ó Deus, ficar cegos para aquilo que não Te agrada. E passar a ver, a enxergar a Tua presença, o Teu cuidado, ó Deus, o milagre, a Tua presença, porque o Senhor não nos deixa, ó Deus, sozinhos. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor venha tocar nos olhos, Senhor, daqueles que estão em um momento de fé pequena, aqueles que estão, ó Deus, na incredulidade, como diz 2 Coríntios 4:4, Senhor, que o inimigo cega o entendimento das pessoas. Toca, Senhor, nos olhos, que as pessoas possam ver que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só há um Deus, o verdadeiro Deus, que a Tua glória, o Senhor não dá a outro. O único digno de receber o louvor, a glória e a adoração, meu Deus. Toca nos olhos, Pai. Assim como Paulo ficou, ó Deus, sem enxergar na sua conversão, mas o Senhor enviou Ananias, Senhor, e aquelas escamas caíram dos olhos, Pai. Ele voltou a ver, voltou a enxergar, mas convertido, Senhor, cheio da Tua presença, Pai. Se tornou instrumento nas Tuas mãos. Assim queremos, Pai, ser instrumentos nas Tuas mãos, mas não de qualquer maneira, não com o olhar natural, mas, ó Deus, olhando através da fé. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória.